em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora Caminhos da Aposentadoria. Olá, meu amigo ouvinte internauta, abraço para você. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, esclarecendo as dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E conosco em mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, ele, professor Paulo Bacelar. Alô, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos aqui diretamente de Salvador, na Bahia, com muito axé, muito acarajé, muito caruru, vatapá e falando de previdenciário hoje. Tá certo, professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo hoje de forma remota, né? Tá visitando aí a família, um abraço e então vamos seguindo aqui no nosso programa, iniciando com as perguntas e você que tá ouvindo a gente, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 859-9273-4353, pode encaminhar a sua dúvida. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje da Claudete, em Acopiara. Minha mãe é aposentada por curatela. Aí meu tio tem outro benefício no nome dele. Ele pode acabar com essa curatela do juiz? Só que ela já tem 58 anos. A minha mãe é agricultora. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não tem sentido nenhum ele acabar com a curatela, porque a curatela é uma interdição judicial. E ele pode ter a aposentadoria dele, que não tem nenhum problema em relação nem à aposentadoria dele, nem à curatela da tia dele. A Helena Silva, professor Paulo Bacelar, em Pacatuba, participa com a gente. Tenho 52 anos e recebi o Bolsa Família, mas fui cortada. Pagava o INSS pelo código. Ela só não colocou o código aqui. Como fui cortada do Bolsa Família, o INSS disse que eu tenho que pagar pelo facultativo. É isso mesmo, professor? Ela tem que contribuir como segurada facultativa, pode ser o código 1929 ou o código 1473. Gerson em Fortim, contribuí com o INSS por 21 anos e me aposentei com um salário mínimo. Eu quero saber se eu tenho direito a mais por ter contribuído mais de 15 anos. Não, 21 anos, ele se aposenta com 62% da média de contribuições, que seria a mesma média que se fosse 20 anos, se fosse 15 anos. Então, não tem muita alteração em relação ao benefício, porque ele vai ser concedido em relação a uma média de todo o período contributivo. E a média de 21 anos de contribuição é 62% da média. Então, não tem muita alteração, não. A Francisca, em Camusim, participa com a gente. Seja bem-vinda, Francisca. Meu filho tem 4 anos e descobri que ele tem hiperatividade. Tem como eu conseguir algum benefício para ele? Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Pode ter um laudo médico atestando qual é a condição dele, né? Como é que ele faz, como é que ele age na sua vida pessoal, se ele consegue estudar, se consegue conviver com as outras crianças. E aí pode ter direito a um BPC. A Carla Souza, em Itapajé, participa com a gente. Meus pais são agricultores desde que eu nasci. A minha mãe já tem 71 anos e o meu pai 65. Eles podem pedir a aposentadoria? Como fazer? A idade já tem e passou muito, né, professor Paulo Bacelar? Passou muito, mas aí ele tem que ter a documentação rural de pelo menos 15 anos de que eles exerceram atividade rural.
Luiz Oliveira, em Caucaia. Alô, Luiz, bom dia para você, seja bem-vindo. Sou profissional da educação e gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial. Como funciona? A pergunta dele, do Luiz, em Caucaia, professor Paulo Bacelar. Não, a aposentadoria do professor não é uma aposentadoria especial. Ele tem que ter 25 anos como professor, ter trabalhado pelo menos com 5 anos no cargo, onde ele vai se aposentar, e tem que ter 65 anos de idade. Na verdade, 62 anos de idade, porque o homem professor se aposenta com a idade menor. Eduarda Feitosa, em Pentecoste. Sou viúva e tenho 3 filhos. Meu esposo faleceu, já vai fazer 7 anos e eu não tive direito a nada. Sou casada só no religioso e meus filhos são todos dele. O que eu devo fazer? Olha, se ela é casada só no religioso, ela precisa comprovar mais uma prova da união estável, porque o casamento só no religioso não é uma prova plena. Então precisa ter outro documento, o mesmo endereço, alguma outra coisa que tenha a comprovação de que elas viveram, né, em comunhão até a data do óbito. Já tem 7 anos que ele faleceu, ela pode requerer esse benefício a qualquer momento, mas é bom procurar um advogado para analisar a documentação e fazer o requerimento dessa pensão. Tereza, em Meruoca, professor Paulo Bacelar. Eu queria saber, se eu me casar, eu perco minha pensão por morte do meu marido? Eu comecei a receber em 2018. Não, pode casar, que a pensão por morte não é cessada por conta de casamento. Pode ficar tranquila aí, casar, né, professor Paulo Bacelar? Pode casar à vontade. Você pode participar com a gente enviando o WhatsApp para a nossa produção. Envie a sua pergunta, sua dúvida aqui para o nosso programa 992734353. A Maria Rodrigues, em Fortaleza, participa com a gente. Sou pensionista há 27 anos e ainda não consegui me aposentar por idade. Bom, já tem o tempo e a idade suficiente para pedir aposentadoria. Aí eu não sei por que ela disse que não consegue se aposentar. Tem que ver no CNIS o que é que tem, né, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Era bom também que ela procurasse advogado para analisar essa questão da documentação e pedir a aposentadoria dela, que não tem impedimento nenhum dela se aposentar sendo pensionista. Ok, professor Paulo Bacelar. Ouviu, Maria? Abraço para você, obrigado, viu? A Marleide, em Pentecoste, participando com a gente. Gostaria de saber qual documentação necessária para dar entrada na pensão por morte. Certidão de casamento entre o falecido e a dependente, né, que pode ser a esposa. Documento de identidade dos dois, né? Então tem que ver se é a esposa, se é a companheira. Certidão de óbito do segurado, e o segurado também, o falecido, ser segurado da Previdência na data do óbito. Isso é primordial. Só gera direito à pensão por morte se na data do óbito aquela pessoa era segurada da Previdência e vai deixar a pensão para os seus dependentes. Então tem que ter a certidão de óbito, se for casado, certidão de casamento, documento de identidade de um e dos outros, né? Do falecido e dos dependentes também. Lembrando que os dependentes são cônjuge, companheira, filhos, solteiros até 21 anos de idade. A Marta, no interior, que ela não mandou a localização exata, professor Paulo Bacelar. Ela faz a seguinte pergunta. Meu filho tem laudo e tudo com o diagnóstico de TDAH. Ele tem direito a algum auxílio? Vai depender muito. Tem que ver o laudo. Muita gente tem TDAH, mas não tem impedimento, né? Não é só impedimento para o trabalho, mas impedimento para a vida mesmo. De poder estudar, poder se comunicar. Então, tem que saber quais são os problemas que essa TDAH causa nessa pessoa para ver se tem direito a um BPC se for criança. Francisco em Icó, tenho marca-passo e já contribuí por 10 anos para o INSS. Eu tenho 2 laudos de médicos diferentes comprovando a minha incapacidade para o trabalho. Tenho direito à aposentadoria? Sim, se no laudo médico já está constatado que ele tem incapacidade permanente para o trabalho, ele terá direito à aposentadoria por invalidez. Eu recebo um auxílio do INSS e queria saber o que eu faço para transformar esse auxílio em uma aposentadoria definitiva.
Quem pergunta é o João Barros, em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Olha, ele pode requerer a aposentadoria na data da perícia provisória, porque o benefício, quando ele tem um auxílio-doença, ele vai ter perícias de prorrogação. Então, nessa perícia de prorrogação, ele tem que levar um laudo médico atestando que ele está incapaz para o trabalho, para o médico do INSS, né, o médico perito, já constatar a incapacidade permanente e já transformar numa aposentadoria por invalidez. Se o INSS não faz isso, na perícia, então ele deve procurar um advogado para entrar na justiça para requerer a aposentadoria. Otávio, em Fortaleza, sou professor da rede estadual, tenho 53 anos e 19 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ele tem já o mínimo, que é de 15 anos, mas ele só se aposenta com 65 anos de idade. Então tem que esperar a idade para ele se aposentar. E ele continua contribuindo, porque quanto maior a contribuição, maior vai ser o benefício dele. O Eduardo, em Calcaia, faz a seguinte pergunta. Eu recebo o Bolsa Família, eu posso contribuir com o INSS? Tem algum problema? Como eu devo fazer? Pode contribuir como facultativo no Código 1473, que é 11% do salário mínimo. Antônia Maria, em Tianguá, eu sou MEI e agora no mês de junho eu fiz uma seleção e passei para a prefeitura, um contrato de 6 meses, é só meio período e é só meio salário. Em agosto eu descobri que estou grávida, eu quero saber se como MEI eu tenho direito ao salário maternidade. Tem, como MEI ela tem direito ao salário maternidade, na data do parto ela para de contribuir, vai ter direito a 4 meses do benefício do salário maternidade. Depois desses 4 meses, ela volta a contribuir novamente. Sávia Luiz, em Russas. Para aposentar uma pessoa que é eletricista, qual é o tempo adequado de idade e quanto tempo de contribuição? Vai depender do eletricista. Não é todo eletricista que dá direito à aposentadoria especial. Tem que ter um PPP para determinar quantos volts ele trabalha. Tem que ser volts acima de 250 volts. Um PPP acima de 250 volts, né, que ele tem exposição, e ele se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta agora do Antônio, ele não mandou aqui a sua cidade. É importante você que participa com a gente pelo WhatsApp do Alerta Geral, mandando a sua pergunta, que você coloque qual é a sua cidade, de onde você está falando, tá bom? De onde você está mandando aí, enviando a sua mensagem. Eu tenho 65 anos e 26 anos de contribuição. Posso solicitar a aposentadoria? Professor Paulo Bacelar. Olha aí, 26 anos dá 72% da média de contribuições. Ele vai fazer uma média de todo o tempo contributivo e 72% da média vai ser o valor da aposentadoria dele. Já tem direito à aposentadoria. Já tem 65 anos e já tem mais de 15 anos de contribuição. O Fausto, em Fortaleza, participa com a gente, trabalho de porteiro na Prefeitura de Fortaleza, 19 anos. Eu tenho 57 anos de idade, eu posso me aposentar? Não, o porteiro ainda, como servidor público, ainda precisa também ter 65 anos de idade. Josué, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, envia a seguinte pergunta. Eu e minha companheira somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós nos casarmos. Nós vamos perder a pensão? Ela recebe uma pensão por morte e eu também. Não tem problema nenhum. Vocês podem se casar que não perde a pensão. A pensão é o benefício do dependente de um segurado que faleceu. Tanto ela como ele tiveram companheiros e vieram a receber a pensão por morte. Mas casando também não vai perder a pensão, não vai ter nenhum problema. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta sem identificação agora. O BPC do meu irmão foi cortado já faz 2 anos e não foi dada nenhuma justificativa. Entramos na justiça e quando ganharmos, vamos ter o valor retroativo, professor Paulo Bacelar? Se o juiz reconhecer que a suspensão do benefício foi indevida, ela vai receber todo o período retroativo. João Martins, em Quixadá, eu tenho 57 anos e 32 anos como motorista na prefeitura. Também sou microempresário. Eu posso pagar mais para melhorar a minha aposentadoria no futuro? Isso tem alguma influência?
Tem influência. Quanto mais você contribui, maior vai ser a sua média de contribuições, maior vai ser a sua aposentadoria. Mas, para saber se vale a pena, quanto é que seria a contribuição e quanto ficaria o valor da aposentadoria lá no futuro, ele precisa fazer um planejamento previdenciário. Então, precisa contratar um advogado previdenciarista que trabalhe com planejamento previdenciário para fazer os cálculos e dar a opção para ele do melhor benefício possível. De Quixadá, vamos para a Forquilha, atendendo aqui a Eliane Souza. Trabalhei 6 anos de carteira assinada, porém passei 12 anos sem contribuir. Então eu comecei a contribuir como autônoma no código 1163. Eu já estou no 5º carnê. A minha dúvida é se eu posso mudar para o código 1007 para que eu me aposente com mais de um salário mínimo. Se ela vai se aposentar por idade, com 62 anos de idade, e ela contribui no código 1163, não vai ter problema nenhum ela mudar para o 1007 e ter um valor de salário de contribuição maior. Porque quem contribui no código 1163 contribui exclusivamente com o valor de um salário mínimo. Então a média vai ser baixa. Se ela contribui no código 1007, ela pode optar em contribuir um valor maior do que um salário mínimo. Aí ela vai depender de quanto tempo ainda falta para ela se aposentar, qual o valor que ela vai contribuir a mais também, para ver se vale a pena, se vai aumentar significativamente a aposentadoria dela, para ela não jogar dinheiro fora. É outro caso também que é necessário ela contratar uma pessoa, um advogado previdenciarista, para fazer o planejamento previdenciário, que vai calcular o valor que ela vai gastar pagando a mais do que um salário mínimo. Rosa, em Fortaleza, participa com a gente. A minha tia recebe o BPC do meu sobrinho, que é especial. Eu quero saber se, caso ela pague o INSS, ela poderá se aposentar. Eu e o meu sobrinho vai continuar recebendo o benefício dele normalmente? Se ela recebe um valor de um salário mínimo de aposentadoria, o benefício dele não será impactado, então ela pode ficar tranquila e aposentar, que não vai ter problema nenhum. Mabelle, em Calcaia, tem um filho autista, estou tentando conseguir o benefício dele. Se conseguir o benefício, eu perco o meu Bolsa Família? Professor Paulo Bacelar, já que só tenho ele, pois não consigo trabalhar porque tenho que cuidar dele. Nesse caso, professor... Então, o BPC ele não é motivo para acessar o Bolsa Família. Caso tenha um BPC na família e o Bolsa Família seja cortado, ela pode procurar a Defensoria Pública para poder restabelecer o benefício dela. Atendendo agora o meu xará, o Marcos, tenho 50 anos, nunca contribuí, se pagar como autônomo a Previdência a partir de agora com 65, posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Ele contribuindo com 15 anos de contribuição no mínimo, com 65 anos de idade, ele vai poder se aposentar. Maria, em São Luís do Curu. Fiquei viúva no mês de maio, dei entrada em uma pensão, mas a moça disse que o INSS estava de greve. Eu gostaria que o senhor me tirasse essa dúvida. O INSS está de greve ainda, professor Paulo Bacelar? Ainda está em greve, mas nem todos os servidores estão parados, estão paralisados. Então, alguns servidores estão trabalhando. Então, ela tem que aguardar para ver se o benefício dela vai ser analisado agora, nesse período de greve ou não. Ademir, em Crato, tenho 62 anos e 40 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Ainda não, né, professor? 40 de contribuição? 40 de contribuição e 62 anos. Entra em alguma regra de transição? Sim, se ele tem 40 de contribuição, possivelmente já tinha 35 anos em 2019. Se ele já tiver os 35 anos antes de 2019, antes de novembro de 2019, ele tem direito à regra do direito adquirido. E também na regra do pedágio de 100%, ele já terá direito também à aposentadoria. Ele já tem aí várias regras de aposentadoria que ele já pode pedir aposentadoria e o benefício será concedido. O INSS irá conceder o melhor benefício para ele, o benefício mais vantajoso, com a regra mais vantajosa.
Olha aí, muito bem, então, o Ademir em Crato já pode comemorar aí com os seus 62 anos e 40 anos de contribuição. Já procure aí os seus direitos previdenciários, tá bom, Ademir? O José Roberto em Fortaleza faz a seguinte pergunta: eu vou completar 60 anos em 2025, no mês de março, e já fazem mais de 15 anos que eu contribuí para o INSS pela CLT. Quando me aposentar, qual será o valor que eu irei receber? Esses anos que irá faltar, eu posso contribuir por fora? Como é que eu faço para receber um valor maior? Aí falta pouco, né? Precisa fazer um cálculo para saber se vale a pena ele contribuir um valor a mais para ele se aposentar, porque falta pouco para ele se aposentar, faltam 5 anos. Atendendo agora o Adailton Moura em Fortaleza, ele entrou em contato com a nossa produção através do nosso canal no YouTube. Como devo proceder para me aposentar, para poder apresentar a seguinte situação? 14 anos... 2 meses e 22 dias de contribuição previdenciária. Porém, faz muito tempo, mais de 25 anos, que eu não contribuo. Tenho 64 anos de idade, 172 meses de carência. Como devo proceder, professor Paulo Bacelar? Continuar contribuindo para fechar os 15 anos e ele se aposentar aos 65 anos de idade. Voltar a contribuir imediatamente como autônomo ou como facultativo e esperar a idade 65 para ele se aposentar, mas continuar contribuindo até lá. Mais uma pergunta via YouTube, a Dayana Santos, em Fortaleza. Averbei 27 anos e 3 meses do município ao estado e hoje, no total, tenho 36 anos e 10 meses como policial do estado. Sei que são regimes paralelos. Qual o tempo certo e idade para me aposentar? Além do mais, tenho hérnia de disco lombar na sacra, na coluna e dermatite de contato, mais afastada por crise de coluna. Eu tenho 58 anos de idade. O policial ele tem um tempo diferenciado, né? Ele poderá se aposentar com 60 anos de idade, com 25 anos de contribuição, mas se ele já tiver problemas de saúde que impeçam de trabalhar, ele já poderia pedir a aposentadoria por invalidez, que seria de 100% do valor do benefício que ele recebe. Do valor do soldo que ele recebe. Mais uma participação pelo nosso canal do YouTube, professor Paulo Bacelar. O Edinaldo Gomes, minha esposa é portadora de visão monocular e 28 anos e 1 mês de contribuição, todos esses anos com essa deficiência. Ela já pode entrar com a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? 28 anos de contribuição dá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência leve. Então, ela poderá sim pedir aposentadoria independentemente da idade, se ela já tiver mais de 15 anos com a visão monocular. Mais uma participação agora pelo YouTube. O James Patrício. Como ter qualidade de segurado e como ter carência para auxílio-doença? Qualidade de segurado, ele já se torna segurado quando começa a contribuir. Basta uma contribuição e ele já se torna segurado da Previdência. Não pode ficar com mais de 1 ano sem contribuir, porque perde a qualidade de segurado. E carência para o auxílio-doença precisa de 12 contribuições mensais para ter o direito ao auxílio-doença. Mas existem algumas doenças que isentam da carência, como AIDS, cardiopatia grave, várias outras doenças, pneumonia, várias outras doenças em que isentam da carência. E também os acidentes. Um acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza também isenta da carência, ele já teria direito ao auxílio-doença apenas com uma contribuição apenas. Mas, em regra, precisaria de 12 contribuições para ele ter direito ao auxílio-doença. Ana Cleide Carneiro, em Madalena, participa com a gente. Tenho 58 anos e 30 anos e 6 meses de trabalho. Eu sou funcionária pública municipal. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Eu trabalho de serviços gerais. Já poderia se aposentar pela regra de transição, né? Teria que ter 57 anos de idade e 30 de contribuição, ela já tem, então poderia se aposentar com essa regra. O Douglas Rodrigues, em Iguatu, participa com a gente. Tenho 58 anos e 30 anos de previdência. Eu já posso me aposentar? Se sim, receberei acima de um salário mínimo, professor Paulo Bacelar. Infelizmente o homem com 58 anos de idade, com 30 de contribuição, ainda não tem direito à aposentadoria.
ele, para ter direito a algumas regras de transição, ele precisaria ter no mínimo 35 anos de contribuição. Mas, se não tiver os 35, somente com a idade de 65 para ele se aposentar. Então, ainda falta 7 anos para ele poder se aposentar. A Aldeniva em Redenção participando com a gente. Minha esposa pagava com o código 1929 e não teve suas contribuições validadas. Como ela deve fazer para pagar com o código 1473? Pode ser com a mesma inscrição, professor Paulo Bacelar? Não muda nada. Basta mudar o código. No mesmo carnê que ela estava pagando, é só mudar o código, o valor vai ser 11% do salário mínimo, né? Diferente do código 1929, que é de 5% do salário mínimo, e ele, dali para frente ele vai poder pagar uma alíquota que não vai precisar ser validada pelo INSS, basta contribuir. E esse período que ela contribuiu no código 1929, que não foram validadas, ela pode complementar de 5% para 11%, e aí serão validadas as contribuições que ela pagou. Professor Paulo Bacelar, mandar um abraço aqui para os ouvintes, entrando em contato, mandando mensagens para a gente via Instagram e via Facebook também. A Janilene participando com a gente pelo Instagram, também a Estelita Costa em Fortaleza, mandando mensagem aqui para o nosso programa, dizendo que é um bom programa, muito bem explicativo, muito bem, obrigado aí pela participação, Estelita Costa, pelo Facebook também, a Janilene de Itauá, pelo Instagram. A Patrícia em Baraúna, professor Paulo Bacelar, ela participa com a gente enviando a seguinte pergunta: o meu filho tem TDAH, ele tem direito a algum benefício? Tem que ver o laudo médico dizendo qual é o problema que ele tem, quais são as consequências do TDAH, para saber se tem direito a um BPC. A Marlene de Oliveira mandou aqui a mensagem pelo nosso canal do YouTube. Bom dia a todos, estou sempre ligada todos os dias, de segunda a sexta e aos sábados, no final de semana, sempre ouvindo o programa de vocês. Abraço, muito obrigado, Marlene. A Lucirene de Cascavel participa também. Ótimo sábado a vocês, meus queridos. Muito obrigado, Lucirene. Sou ouvinte assídua do programa Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado pelos encaminhamentos e respostas. Nós que agradecemos, né, professor Paulo Bacelar, a todas as participações. O João Paulo está em Baturité, enviou uma pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar. Minha esposa tem 42 anos, 17 anos de contribuição. Como ela deve fazer para poder se aposentar com o teto máximo do INSS? É muito difícil contribuir para receber o teto máximo. Tem que ter 35 anos de contribuição para ter 100% da média de contribuições e pagar sobre o teto da Previdência 20% sobre o teto máximo possível para ter direito a esse benefício com valor maior. Antônio Silva, como é que está a aposentadoria especial? Professor Paulo Bacelar, essa foi a mensagem dele, do Antônio Silva. A aposentadoria especial teve uma alteração, né? Precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Precisa ter um PPP para provar que houve exposição aos agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. E ter esses 25 anos comprovados como especial e ter 60 anos de idade. Maria Gorete, em Fortim. Meu marido tem 57 anos e 25 anos de contribuição, carteira assinada como eletrônico e trabalhou de 2015 a 2023 no Instituto José Frota, o IJF. Professor Paulo Bacelar, 57 anos e 25 de contribuição, só aos 65 mesmo? Se for considerado especial, esses 25 anos, com 60 anos de idade ele se aposenta. Mas se não tiver esses 25 anos como especial, aí precisaria ter o PPP para analisar o agente nocivo, né, a saúde, aí somente com 65. Giovana Miranda, a periculosidade de motociclista dá direito à aposentadoria especial? Não, de forma nenhuma. A periculosidade é um benefício do trabalho, da Justiça do Trabalho, e não dá direito à aposentadoria especial. A não ser que seja piloto de corrida de moto, né, professor? Mesmo assim, a lei não prevê aposentadoria especial nesse caso.
Já tenho 15 anos de contribuição e parei de pagar. Queria saber se eu contribuir pelo menos 3 vezes ao ano, se acontecer um acidente comigo, eu vou ser coberto pelo auxílio do INSS. Se eu tenho direito ao auxílio, se acontecer algum acidente comigo, se eu pagar 3 vezes ao ano. É o Ricardo do Crato que faz essa pergunta, professor Paulo Bacelar. Basta contribuir uma vez ao ano, como contribuinte individual, para manter a condição de segurado e dar direito a um benefício caso ocorra um acidente com você. O Roberto em Fortaleza pergunta: tenho 25 anos de contribuição, 49 anos, gostaria de saber quando é o dia da minha aposentadoria. Tem que aguardar um pouquinho ainda, né, professor Paulo Bacelar? 41 anos de contribuição. 61 mais 65 dá 106 pontos. Então ele pode se aposentar com 62 anos de idade, continuando contribuindo do jeito que ele está. Com 62 de idade ele se aposenta. Certo, o Roberto, que já tem 49 anos, já 25 de contribuição. Então, aos 62, né, a aposentadoria dele, se ele não parar de contribuir, né, professor? Sem parar de contribuir, com 62 ele consegue se aposentar. Ok, abraço para você, Roberto. A Edilete em Quixeramobim participa com a gente. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para me aposentar. Eu comecei a ensinar em uma escola no ano de 2000 como prestadora de serviço e em 2007 passei no concurso da prefeitura. Continuei trabalhando no mesmo município. Eu tenho 50 anos, gostaria de saber com quantos anos falta para a minha aposentadoria. Ela vai ter que ter 25 anos, se for professora, né? Eu não sei se ela disse que era professora, com 62 anos de idade e 25 anos de contribuição para ela se aposentar como professora do município. A Mariana em Apuarés participa com a gente. Quais os critérios para conseguir o benefício do BPC para deficiente auditivo? O meu esposo deu entrada, veio negado no INSS. Ele resolveu com o advogado na Justiça Federal. Mesmo assim, veio negado novamente, mesmo com os laudos médicos e os exames comprovando a deficiência dele no ouvido esquerdo. Ele tem 85 decibéis, no ouvido direito, 65. Ele é de baixa renda. Não conseguiu terminar o ensino fundamental porque ele não conseguia entender a professora. Por esse motivo, ele desistiu de estudar. Ele conseguiu terminar só a 5ª série e 34 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, tem algum benefício para ele? Nesse caso, como já foi pedido na Justiça e foi negado, não há como pedir outro benefício, porque isso vai ter uma coisa julgada, ou seja, já teve uma decisão judicial que ela sobressai para qualquer outra decisão. O BPC, ele é um benefício para a pessoa que tenha um impedimento de longo prazo, e muitas vezes, por conta dessa deficiência, não há um impedimento para ele trabalhar, um impedimento para ele viver. Então, é difícil essa questão do BPC, porque não é só ter a deficiência, precisa ter uma característica de um impedimento de longo prazo, que é de 2 anos. Professor Paulo Bacelar, a Maria em Pedra Branca faz a seguinte pergunta: funcionário público aposentado pode continuar trabalhando se quiser? Não, ele pode continuar contribuindo com o INSS, trabalhando no regime geral de previdência, mas não no regime próprio, né? Quando o servidor público se aposenta, ele tem que se afastar. Mas ele pode ter uma atividade privada e contribuir com o INSS sem problema nenhum. Lucimar, em Tabuleiro do Norte, gostaria muito de saber uma informação. A minha irmã Maria Lúcia tem 60 anos e trabalha como auxiliar de serviços gerais e há 31 anos que contribui com o INSS. Será que ela tem direito à aposentadoria? Somente com 62 anos de idade. Com 31 anos, ela ainda poderia ver uma regra de transição, mas tem que saber a idade para saber se ela já completa os pontos para a aposentadoria na regra de transição. Como ela tem 60, tá perto, viu, Maria? 62. Um abraço para você. Wilson Correia, em Fortaleza, tenho 52 anos de idade e sou soldador. Eu recebo insalubridade e tenho 18 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Aposentadoria especial só com 25 de contribuição. Nesse caso, todo ele especial. E
tem que ter o PPP para comprovar a atividade especial e 60 anos de idade. Continuamos em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. A pergunta agora é do Roberto. Vou completar 60 anos em março do ano que vem e já fazem aí mais de 15 anos que eu contribuo para o INSS. A pergunta é, quando me aposentar, qual será o valor que eu irei receber? Esses anos que irá faltar, eu posso contribuir por fora para receber um valor maior? Ele pode contribuir o quanto ele quiser daqui para frente, até os 65, que é o tempo, quando ele vai ter a aposentadoria. Só que ele se aposenta com 60% da média de contribuições. Daqui a 5 anos ele vai ter 20 anos de contribuição, então ele se aposenta com 60% da média desses 20 anos de contribuição que ele tem. Patrícia, em Cascavel. Meu pai é agricultor e tem todas as provas, porém tem apenas 56 anos de idade. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Não, o homem se aposenta na agricultura, né, o segurado especial, com 60 anos de idade. E a mulher com 55, então ainda falta 6 anos para ele se aposentar. Aliás, faltam 4 anos para ele poder pedir aposentadoria. E você, participe com a gente, dá tempo ainda de mandar a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Agora tem a pergunta da Andresa Alves, em Fortaleza. Alô, Andresa, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Sou mãe solo de 2 crianças e uma é especial. Eu gostaria de saber se eu posso receber algum benefício. Pode, se ela é especial, tem um laudo médico atestando o problema dela, ela pode pedir o PPC, sendo que a renda não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Max Silva, em Trairi, professor Paulo Bacelar. Sou professor, tenho 52 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? O professor, ele se aposenta com 62 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Precisa ter uma pontuação menor do que a pessoa que não é professor, né? 57 anos para a mulher, 25 de contribuição, 62 anos para o homem e 25 de contribuição. Cibele, em Fortaleza, tenho 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Falta ela completar os 62 anos de idade, que ela já vai poder pedir a aposentadoria dela. A Cibele é a mãe do nosso amigo Felipe, né, Felipe? Felipe Jales. Abraço, bom dia, Cibele. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Francisca, em Fortaleza, também participa com a gente. Nunca contribuí para o INSS. Eu tenho 45 anos de idade. Como posso fazer? Ela precisa começar a contribuir agora e irá se aposentar com 62 anos de idade, com 15 anos. Tem 45 mais 15, dá 60 anos de idade. Então ela falta ainda mais 17 anos para poder pedir aposentadoria, é o tempo que falta aí para ela poder contribuir com esses 15 anos e esperar a idade de 62 para se aposentar. Professor Paulo Bacelar, de Fortaleza, vamos para Juazeiro. A Maria faz a seguinte pergunta. Sou viúva e tenho 3 filhos. Eu tenho direito a receber algum benefício? Viúva e tem? Viúva e 3 filhos. Só pelo fato de ser viúva e 3 filhos não tem benefício, né, professor? A não ser que algum dos filhos tenha alguma necessidade especial, né? Tem que ver se ela não recebeu a pensão por morte, né, do esposo, né, que faleceu, e tem que ver se ele era segurado da Previdência no momento do óbito, para ver se as crianças ou ela têm direito à pensão. Ellen Rebeca, em Fortaleza. Tenho 53 anos de idade, sou costureira. Posso me aposentar com quantos anos? 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. João Mesquita, em Canindé, tenho 60 anos de idade e 22 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria. 60 de idade e 22 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Tem que ter os 65 anos de idade, então faltam 5 anos para ele pedir aposentadoria. Chico Souza, em Baturité, sou pintor há cerca de 15 anos.
eu estou com problemas com a respiração. O que eu devo fazer para que eu possa receber algum benefício? Tem que ter um atestado médico dizendo que está incapaz para o trabalho, ou provisoriamente, né, ou permanentemente, da entrada no meu INSS se ele for segurado da Previdência. Mendes, em Fortaleza, trabalho em uma empresa há cerca de 19 anos e tenho 52 anos de idade. Quando eu posso me aposentar? Vai demorar um pouquinho ainda, né, professor? Com 65 de idade. Então, falta ainda 13 anos para ele pedir aposentadoria. Josenildo, em Icó, sou pedreiro, já tenho 17 anos de contribuição e 61 anos. Será que eu posso me aposentar? E quando me aposentar, é com o meu salário da categoria? Você falta ainda 4 anos para pedir aposentadoria, só com 65 de idade, e vai se aposentar com 60% da média de todo o tempo contributivo, não é sobre o valor da categoria, você não se aposenta com o salário da categoria, vai se aposentar com o salário de 60% da média de todo o período que você contribuiu. Patrícia Silva, em Uruburetama. Meu esposo recebe BPC. Somos 3 em casa. Ele, meu filho e eu. Eu recebi o Bolsa Família antes e não recebo mais. Já fui no CRAS e dizem que não posso receber. Eu gostaria de um conselho. Olha, o BPC não é impedimento para receber o Bolsa Família. Ela deve procurar a Defensoria Pública para entrar com ação para restituir o Bolsa Família dela. Edivaldo, em Fortaleza, minha tia recebe o LOAS e o meu tio faleceu. Ela ficou recebendo a aposentadoria do meu tio, que era aposentado por invalidez. Ela continua recebendo o LOAS. Pode ficar com os dois? Não, não pode. O BPC não pode ser acumulado com benefício previdenciário. Ela tem que cessar esse benefício, senão o INSS vai cobrar esse período que ela está recebendo conjuntamente. Nonata Soares, em Camusim, fiz um exame de imagem e descobri que eu tenho endometriose. Sou cadastrada como agricultora. Eu tenho direito a algum benefício? Tenho 37 anos e tenho todos os documentos da agricultura. Sim, ela pode requerer o auxílio-doença, juntando no processo os documentos murais e o atestado médico, dizendo qual é a sua incapacidade para o trabalho. Francisca Nunes, em Quixadá. Meu filho é hiperativo, ele tem direito a algum benefício? Esse benefício é temporário ou não? A pergunta da Francisca Nunes, em Quixadá, professor Paulo Bacelar. Ele poderia ter direito a um BPC e ele pode ser, esse benefício fica por 2 anos, e o INSS podendo revisar esse benefício. E ela terá direito se for constatado o impedimento dessa criança no período de 2 anos. Então tem que ter um atestado médico, um laudo para analisar se ele pode receber esse BPC ou não. José Ayrton, no Crato. A minha esposa tem 57 anos e aos 55 ela colocou com o advogado. Já está com 2 anos e não tem resposta de nada. O que podemos fazer, professor Paulo Bacelar? 57 anos, professor? Precisa procurar o advogado dela para ele dar prestação de contas de como anda o processo. Kátia Menezes, em Trairi, tenho 58 anos de idade e 17 anos de carteira assinada. Eu não trabalho mais, vivo agora do Bolsa Família. Eu preciso pagar alguma coisa ainda para poder me aposentar? Não precisa pagar, mas ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade, ainda faltam 4 anos. Liliane, em Beberibe, trabalho e sou contratada há 11 anos. Quando eu sair, eu posso continuar contribuindo para o INSS? Pode continuar contribuindo sem problema nenhum. Douglas Silva, em Missão Velha, professor Paulo Bacelar. Sou contribuinte e há 22 anos do INSS e recebo periculosidade. Isso diminui no tempo para se aposentar, ainda continua a contribuir. Eu tenho 40 anos. Não diminui. Você pode ter aí uma exposição a agente nocivo com o PPP comprovado e ter direito a aposentar com 25 anos de contribuição, mas com 60 anos de idade. Flaviana, em Fortaleza. Sou professora e tenho um filho com autismo. Ele tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Tem direito se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo. Tem que ver quantas pessoas moram na mesma casa e dividir a renda pelo número de pessoas para ver se é menor do que
1/4 do salário mínimo. Matias Castro, em Calcaia. Minha mãe faleceu há 3 meses e ela tem um valor para receber do FGTS. Eu, como filho, tenho direito de resgatar esse valor que está na Caixa? Somente com alvará judicial. O juiz é que vai determinar quem pode receber o benefício. Paulo Lourenço, em Tianguá. Eu tenho 2 hérnias de disco e deformação na coluna. Eu tenho direito a algum benefício? Terá direito se for comprovado com atestado médico ele requerer o auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, agradeço a sua participação em mais uma edição aqui do nosso programa. Agradeço a você que mandou mensagem, enviou aí a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353. A você, professor Paulo Bacelar, uma boa semana. Até o próximo programa. Obrigado a vocês que mandam sempre perguntas. Muito obrigado, Marcos, e até o próximo programa. E você, durante a semana, pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para a nossa redação aqui no WhatsApp, 859-9273-4353. Um grande abraço. Tchau, pessoal!